o banco é um banco de conhecimento. Como eu disse aqui, eu citei o departamento de pesquisa, tem mais ou menos 120 pessoas no banco que só ficam estudando, seja os setores, seja a macroeconomia, seja o ambiente externo, né? A gente até hoje faz coleta diária de inflação em 13 capitais, com mais de 11 mil itens, para poder aferir o que o IBGE vai anunciar para nós nos próximos 30 dias. Então, tem um departamento muito rico, muito denso de pesquisas que norteia toda a gestão do banco e aquilo que a gente passa para os clientes, a nossa visão de cenário, que daqui a pouco a gente vai explorar. De uns anos para cá, o que a gente resolveu fazer, e o Flora está capitaneando esse esforço, é um dos sócios que cuida disso, a gente achou que a gente tinha muito conteúdo e o desenvolvimento da tecnologia, ela ter se tornado tão poderosa e tão barata, nos permitiu acessar o público de varejo, né, ou o público não corporativo. A gente sempre foi um banco corporativo que atendia os grandes empresas brasileiras, ou os indivíduos muito ricos, ou os investidores institucionais, locais e estrangeiros, e a gente achou que, com esse desenvolvimento da tecnologia, a gente podia oferecer aquilo que era oferecido para o grande investidor, para aquele investidor de classe média, seja classe média alta ou mesmo classe média baixa ou média, produtos de muito melhor qualidade. Acho que o Paulo foi feliz em colocar, eu acho que a agenda do investidor de classe média não era boa, ele era maltratado, não era maltratado no sentido pernicioso da palavra, mas acho que era caro o produto, uma pouca oferta, e eu acho que a tecnologia permitiu você trazer um leque de produtos, um leque de ofertas que tem que vir acompanhados de uma educação, de um suporte, de um apoio, de conhecimento muito maior, né? Então, eu acho que esse bate-papo tem a ver um pouco com isso. A gente criou o BTG Digital há mais ou menos 5 anos, o Flora pilota esse esforço, e eu acho que a gente oferece produtos com que o mesmo grande cliente brasileiro ou estrangeiro compra, com taxas que são similares a essas, muito mais competitivas e que estão disponíveis hoje ao alcance de todos, né? E aqui no Brasil, aqui no banco, a gente tem uma cultura muito forte, né? O banco ele é organizado sob um sistema de partnership. O que significa isso? Significa que os funcionários são sócios, né? Nós, os funcionários do banco, ou aqueles que trabalham, temos 75% da empresa. E o banco é uma empresa de capital aberto, ele é negociado em bolsa, tem um valor de mercado de mais ou menos 75 bilhões. Então, 25% é o que se chama do free float, ou seja, são investidores que compraram ações do banco, alguns aqui certamente que estão nos ouvindo devem ter ações do BTG, e mais 75% são os executivos do banco. Ou seja, a gente está aqui todo dia, 12 horas por dia, com a barriga no balcão, tentando produzir as melhores ideias, os melhores produtos para poder, e as melhores análises para poder entregar para vocês. E vivemos e morremos disso. Aqui o ambiente, o regime de governo é a meritocracia. Então, em geral, a gente contrata jovens, né? Por exemplo, nesse último trimestre da pandemia, esse momento tão difícil, que nós vamos explorar um pouco aqui ao longo do bate-papo, a gente contratou 300 pessoas entre março e julho, 31 de março e o final de março e início de julho. A gente contratou novas pessoas, não só a gente assinou aquele pledge, aquele compromisso de não demissão, mas só que a gente fez mais do que isso. A gente tinha um pipeline de contratações e a gente acelerou as contratações, achamos que era o certo a fazer com a sociedade. Mas a gente então, os executivos são os donos, a gente contrata, em geral, os jovens, eles vão crescendo, quando chegam a um certo nível, eles são convidados a comprar ações do banco, e como ele não tem dinheiro para comprar as ações, o banco financia e o sujeito vai pagando com os bônus que ele recebe, mais os dividendos que ele começa a ter direito. Então, com isso, você vai criando uma geração de banqueiros de classe média, como a gente gosta de chamar aqui, e que é muito produtiva. Então, somos hoje em torno de 250 sócios que detêm 75% do capital. Então, é mais ou menos esse a história do banco.
né? Como eu disse aqui, a gente é muito conhecido pela atuação no mercado de capitais, pela atuação na área de gestão de recursos, pela atuação em banco privado e pela atração dos investidores estrangeiros para o Brasil, que é muito importante para alimentar o crescimento, né? A gente vive um momento muito importante de desenvolvimento no mercado de capitais brasileiros e eu acho que a gente se orgulha muito de estar sendo o principal agente de fazer isso daí acontecer. De novo, acho que eu vou parar por aqui para deixar o Paulo perguntar mais coisas, vocês também, mas, enfim, fiquem à vontade de discutir qualquer tema. Sim. Estão me ouvindo, né? Isso. Sim, estamos ouvindo, sim. Não, eu só um ponto que eu esqueci de avisar, de alertar os colegas no início, que as perguntas devem ser feitas pelo Q&A, tá? E não pelo bate-papo. Nós vamos filtrar as perguntas pelo Q&A. Então, sempre que alguém quiser fazer uma pergunta, usar essa ferramenta. Nós não estamos tão acostumados, porque geralmente a gente faz a live em aquele esquema de sala, né? E o Q&A é algo que não costuma aparecer para a gente. Então, só alertando o pessoal. E é um ponto bem bacana, Esteves, que você falou, exatamente da participação do BTG, né, no mercado de capitais e nesse crescimento do mercado de capitais. Vocês estão nos principais lançamentos, aí, nos IPOs que a gente vê toda hora, sem contar que vocês têm também, né, vocês são, além do BTG ser um banco, também é a gestora de diversos fundos imobiliários, enfim. E você comentou aí de que talvez alguns de nós sejamos acionistas do BTG e sim, muitos de nós somos, eu sou um deles. Então estão satisfeitos. Exato, estou bastante satisfeito, né? Hoje a bolsa caindo, o Bovespa caiu 1,22, né? E as ações do BTG subindo hoje verdinhas, as units subiram 2,44, chegaram a bater 4% hoje, né? Exatamente. O que demonstra aí que o BTG está fazendo um bom trabalho, né? E que aquele receio que houve exatamente no momento da pandemia, quando houve as suspensões dos IPOs, né? Já tinha alguns IPOs programados e várias ofertas foram suspensas até para ver o que aconteceria, né? E, é claro, com a queda dos preços perde atratividade, mas essa parte do mercado já está reaquecendo de novo, né? A gente já vê subscrições, já vê novos lançamentos, novas ofertas públicas e o BTG sempre junto. E uma coisa que é bacana aí, né, falar também, além de ser um banco, é exatamente uma gestora. Então, vocês têm os fundos, né, vocês têm toda a parte de gestão de fundos de investimento em todas as classes, sem contar que vocês oferecem também fundos de terceiros, né, não só fundos, mas títulos de terceiros, públicos e privados, enfim. É uma gama muito grande. Eu não sei se o BTG, se falta alguma coisa ainda no mercado para oferecer ou não, se vocês abrangem tudo. Não, a abrangência é total. Vou deixar o Flora, que é o dono do pedaço, falar, mas, Flora, acho que brevemente dá uma palhinha sobre a nossa plataforma. Não, acho que o Esteves comentou muito bem. Acho que o desafio nosso no digital está em conseguir trazer todo esse conhecimento que o banco desenvolveu na sua atividade principal, né, com o banco de investimento, trazer isso para o mundo de varejo, né, para o cliente um pouco menor. E aí a gente vem procurando fazer isso através de mídias sociais, trazendo conteúdo para o nosso canal do YouTube, fazendo com que esse conteúdo, toda essa inteligência que o banco produz, chegue para o cliente final através dessas mídias sociais. Do ponto de vista da oferta de produtos, é bem completa. Eu te diria que, como esse negócio é muito intensivo em tecnologia, acho que nunca vai estar pronto, né? A gente vai estar em constante evolução e sempre tentando fazer com que os produtos cheguem de uma forma mais fácil para serem melhor compreendidos pelo cliente final. A gente estava acostumado, como o Esteves falou, a receber os clientes aqui para almoçar no banco, para conversar, fazer reuniões presenciais, e agora a gente consegue falar com clientes no Brasil inteiro e que a gente não consegue olhar no olho deles, né, diretamente. Então, o desafio é dominar todo esse ferramental de marketing digital, mídias sociais. Eu acho que a gente vem fazendo isso com bastante competência, né? Já são mais de 250 mil inscritos no nosso canal do YouTube, estamos presentes em todas as outras mídias. Então, acho que é um pouco isso.
E a plataforma, ô Paulo, ela tem mais de 400 fundos de investimentos, onde a gente faz uma curadoria, né? Tem que ser gestores que passam pelo nosso crivo, tem LCAs, LCIs, todos os prazos, todos os indexadores, CDBs de diversas instituições, lembrando que você mencionou o risco, né? Eu acho que está ficando muito claro o investidor brasileiro, mesmo de classe média, ele já entendeu que uma coisa é a custódia, né? E a outra coisa é o risco de crédito. Vocês lembrem que, pela regra brasileira, que é mais ou menos parecida com a regra americana, você comprar um CDB até R$250 mil, ou um título de emissão do banco, ele é garantido pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Portanto, você não tem risco de comprar de uma instituição financeira credenciada, qualquer título abaixo de R$250 mil. E fundos de investimento, fundos imobiliários, eles têm a sua performance, mas você não tem o risco de crédito sobre esses fundos, a não ser que você compre um fundo de crédito, que é uma exceção. Em geral, também são diversificados. Se você tiver um problema em um ativo da carteira, você vai ter uma pequena perda. Então, esse mundo de investimentos mais abrangentes, ou um pouco mais sofisticados, na verdade, ele oferece pouco risco. É claro que, se você optar pelos investimentos de renda variável, a Bolsa tem as oscilações de bolsa. O Paulo lembrou aqui, quando teve, vamos dizer, quando apareceu a pandemia e mostrou toda a sua seriedade e agressividade, a Bolsa oscilou bastante, né? Teve uma queda importante, de novo, no Brasil, em todos os lugares do mundo, e agora, basicamente, nós estamos chegando perto dos patamares de antes. Então, como investidores, e de novo, a gente vai falar mais sobre isso aqui ao longo do bate-papo, tem que ter sempre um pouquinho de pé no chão, bom senso, não mexer demais, não ficar muito animado quando está tudo em alta, nem ficar deprimido quando está tudo em baixa. Mas, em geral, essas plataformas, ou pelo menos a nossa, eu gosto muito porque ela oferece, na verdade, na composição do seu patrimônio ou de um portfólio diversificado, bons produtos, menos custo, né, de taxa de administração, de transação, etc., e uma boa diversificação, né? Então, o risco de perda patrimonial ou por crédito, porque alguém quebrou, é pequeno. Você só tem a custódia, né? Você, na verdade, tem um risco muito baixo. E detalhando mais um pouco a plataforma, o Esteves falou dos mais de 400 fundos, são 150 gestores independentes. A gente tem uma plataforma hoje de crédito corporativo, com mais de 30, 40 emissores, né, companhias que emitem debêntures, CRIs, CRAs. Temos uma plataforma de crédito bancário também, com mais de 30 bancos emissores de CDB, LCA, LCI. A plataforma de equities, né, o Home Broker, você consegue operar por aplicativo. Uma plataforma de fundos de previdência, a gente tem a nossa própria seguradora, né, BTG Pactual Vida e Previdência, também tem uma parceria com a Icatu, que é uma outra seguradora. É um conceito de plataforma aberta, né, então são vários fundos de previdência ofertados ali, mais de 30 gestores na plataforma. Temos uma sala de trading para quem gosta de operar ações no dia a dia, né? São duas pessoas que ficam se revezando o dia inteiro ao longo do mercado, dando call e ajudando a analisar gráfico. Então, além disso, temos uma equipe de research que traz toda a inteligência que a gente produz no mercado institucional. A gente produz isso tudo para os investidores institucionais, então o material é todo produzido em inglês e tal. Essa turma aqui dentro do digital está traduzindo isso tudo para o português e colocando isso à disposição dos clientes, né? Então, todo mês a gente solta uma carteira recomendada com 10 papéis para o mês, e isso todo no primeiro dia útil do mês está disponível para os clientes. Então, assim, de fato, uma oferta bem completa de investimentos. Ô, Paulo, acho que você está em mute agora. Tá. Opa, eu estava aberto e fechei. Vocês têm produtos e serviços, né? Porque até vendo aí essa questão, você falando do canal do YouTube, né? De os traders, enfim, a equipe de research, a gente vê, para quem está inscrito no canal do BTG do YouTube, de manhã tem o morning call, no final do dia o fechamento de mercado, durante o dia tem exatamente a equipe ali de trading fazendo o acompanhamento ao vivo do mercado. Então, né, alguns talvez não conheçam, ainda não soubessem disso. Estou aproveitando aí que você falou até para divulgar. E quando eu falei de
de risco, Esteves, eu estava falando assim que muitos temem tirar o dinheiro dos bancos comerciais, não pela questão do risco de crédito, mas por acharem que investir fora dos bancos comerciais traz um risco de a instituição pela qual, através da qual eles investem, né, se aquela instituição quebrar, que eles podem perder tudo que está investido, e exatamente entra a questão da custódia que você disse, né? Os ativos ficam custodiados e não e aí não estamos nem cogitando do BTG quebrar pelo tamanho que é ele, mas tantas corretoras pequenas que existem, bancos pequenos, né, mas desde que esses bancos não sejam emissores, seja apenas uma plataforma através da qual se faz o investimento, a quebra dessa instituição, dessa empresa, dessa corretora, enfim, desde que o dinheiro realmente esteja investido em ativos, esses ativos estarão custodiados, né, e aí o risco realmente é o de crédito, que é do emissor, e não da plataforma pela qual se fez o investimento. É isso que eu gosto de deixar claro, porque ainda tem muita gente que deixa de sair dos bancos comerciais exatamente por conta de achar que que sair dos bancos grandes oferecem esse risco a mais. E aí falando sobre, né, essa questão do BTG, do atendimento digital, eu entro na questão aí dos agentes autônomos, né? Nós temos, a gente sabe, eu sou cliente do BTG, tenho meu agente autônomo do BTG também. E aí ontem tivemos a notícia de que o escritório EQI, que era um dos maiores escritórios vinculados à XP, deixou a XP, foi para o BTG. Como vocês veem esse movimento, né? O meu próprio assessor foi assessor antes da XP, foi para o BTG também. Como vocês veem esse movimento e, de certa forma, como essas parcerias, ou mesmo, assim, pela notícia que eu li, com o EQI haveria alguma coisa a mais, né? Não seria só a migração de escritório de agentes autônomos. Se existe alguma pretensão maior com relação a isso? O que isso pode reverter em favor dos clientes, não só do EQI, mas, enfim, dos clientes que precisam de assessores, e muitos realmente precisam, por não terem por precisarem de uma ajuda, né, no momento de investir. E aí depois eu já passo para um outro ponto, né, que vocês, se puderem diferenciar, para quem não sabe, um banco de investimento de um banco comercial, e também esse movimento do BTG de abrir, ou de se tornar um banco também com uma característica de banco comercial, ou um banco comercial efetivamente, que também tem sido divulgado. Bom, Paulo, deixa eu explicar. Primeiro, no fundo, essa denominação de banco de investimento, até existe a figura legal de um banco de investimento, mas ela é raramente usada. É muito mais, ela simboliza qual é o foco da instituição. Do ponto de vista legal, regulatório e societário, nós somos um banco universal igualzinho o Itaú, o Bradesco, né? Somos regulados pelo Banco Central. E no Brasil, os bancos são classificados através de 4 grupos. Existem 6 bancos chamados S1, que são considerados bancos sistêmicos. Deles é exigido um grau de capital regulatório maior. Então, é Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BTG. Nós somos um dos S1. Tem os bancos S2, que já é um outro tipo de banco. Tem o Citibank, tem o BNDES, tem o Safra, que são exemplos de S2. Aí depois você vai para o S3, que são já bancos menores, e o S4 são bancos bem menores. Isso tem a ver basicamente com a importância sistêmica daquele banco para o Banco Central, e por ele pertencer ao grupo S1, S2, S3, é exigido um nível de capital. Então, nós somos o 6º maior banco brasileiro, fazemos parte desse grupo S1. Apesar de sermos um banco focado em mercado de capitais, pelo nosso tamanho, pela quantidade de recursos que a gente gere, pela nossa presença internacional, a gente é considerado S1. É claro que quanto maior a empresa, mais bem estabelecido, uma empresa de capital aberto, a governança é melhor, a garantia da sua custódia, a governança, tudo isso, obviamente, tende a ser melhor. Não desmerecendo instituições pequenas. Um dia a gente também foi pequeno e fez um ótimo trabalho, como existem excelentes instituições menores por aí.
Então, do ponto de vista que você falou da migração dos bancos grandes, no fundo, a gente está na mesma categoria regulatória, vamos dizer assim, que os grandes bancos. De quem, aliás, nós somos parceiros institucionais e mantemos boas relações comerciais e institucionais. E que tiveram um papel importante. Eu acho que eu vou fazer um comentário aqui que tem alguns motivos para a gente criticar e dá para fazer muito melhor nessa área de investimentos. Agora, o Brasil sofreu um longo processo de estabilização e essa consolidação bancária que aconteceu, talvez de modo até excessivo, mas ela não foi culpa dos bancos. Na verdade, eles foram até os vencedores disso, né? A gente fala disso, mas no meio do caminho quebrou uma opção de gente, ou desapareceu, sem muito trauma, né? Não tiveram muitas lágrimas nesse sentido. Acho que o Banco Central geriu muito bem o desafio fiduciário da década de 90, da década dos anos 2000, mas o sistema se consolidou por mérito desses bancos que estão aí, que eu acho que têm balanços ótimos e ajudaram o Brasil não criando uma crise bancária que vários países viveram e é uma das piores coisas que uma sociedade pode viver. Mas agora é um momento de desconsolidação, é natural. Quando você estabiliza a economia, as taxas de juros caem, o mercado de capitais se desenvolve e o sistema financeiro se desconsolide. Então, nós vamos ter mais bancos, mais oferta, mais competição, spreads menores, taxas de administração menores. Isso tudo vai ser muito bom para a sociedade, né? No fundo, a gente tem vários desafios macroeconômicos, eu posso falar de alguns deles daqui a pouco, mas o grande movimento que a gente está vendo, a queda estrutural dos juros, não interessa muito se o juro é 2, ou 4, ou 3, ou 5, mas ele descer para esse nível de taxas de juros, como em inglês se fala, o solid single digits, né? Ou seja, uma taxa de juros de um dígito, ele cria um enorme desenvolvimento do mercado de capitais que, no fundo, é uma transmissão, é uma migração da renda do rentista para o empreendedor, que é excepcional para a sociedade. E eu acho que a gente, estrategicamente, se posiciona para ser um agente dessa mudança. Dito isso, esse anúncio que nós fizemos ontem, né, da EQI, a EQI é o maior agente autônomo do Brasil, o escritório, né, de investimentos do Brasil, e nós trouxemos para a nossa plataforma, e você está certo sim, Paulo, no fundo, a gente pegou a nossa infraestrutura de corretora e disponibilizamos para o grande agente autônomo e criamos uma coisa como um broker as a service. A EQI vai se tornar ela própria, em vez de um agente autônomo, uma corretora. E os atuais acionistas da EQI vão ter 50 mais 1, nós vamos ter 50 menos 1. Nós vamos ser sócios nessa nova corretora e nós vamos prover toda a infraestrutura para eles, né? Todo esse range de produtos que o Flor e eu colocamos aqui vai estar disponível para a EQI para ela atender os clientes. Ela tem alguma coisa como 9 a 10 bilhões sob gestão, um grande agente autônomo, e a gente fez um anúncio realmente original, né? Não foi trazer um agente autônomo, o grande agente autônomo da XP para cá, foi criar um novo player no mercado, um novo competidor, o que significa mais alternativas para vocês, mais competição, taxas menores, spreads menores. Então, eu achei que foi muito bom. Nós comunicamos ontem à noite ao Banco Central a ideia, eles adoraram a ideia e, enfim, fizemos o anúncio ontem no final do dia e acho que foi muito bem recebido. Acho que você citou aí a alta das nossas ações hoje num dia de mercado fraco e eu acho que é um pouco pela originalidade, de uma certa maneira, a criatividade do deal e estamos aqui muito satisfeitos e orgulhosos com essa ideia. Parabéns aí por mais esse movimento, né? Movimento de democratização, né? Não deixa de ser. Claro. Vocês levam mais uma opção de investimentos às pessoas físicas também, né? E com essa gama de produtos que vocês oferecem. Com relação aí tem uma outra... um ponto que eu tinha anotado aqui, Esteves. Quando você falou do FGC, né? Também é uma dúvida que muitos têm, porque o FGC garante ali os 250 mil por instituição, mas muita gente
não sabe que, na verdade, não é exatamente por instituição, e sim por conglomerado financeiro. E eu só queria até confirmar, porque o Banco Pan, até onde eu sei, o Banco Pan faz parte desse conglomerado financeiro do BTG, de modo que títulos emitidos pelo Banco Pan e pelo BTG se somam para o FGC. É isso mesmo? Olha, você Na verdade, fez não. Fala. Deixa eu fazer um ponto. Na verdade, isso estaria correto se a gente fosse controlador. A gente tem um sócio dentro do Banco Pan, que é a Caixa Econômica Federal. Então, os limites são segregados. Então, você tem por CPF, por CNPJ, até 250 mil, entendeu? Então, são No segregados. caso específico, você está certo. Nós não consolidamos o resultado do Banco Pan no nosso balanço, por exemplo. Paulo, você está certo conceitualmente, mas no Banco Pan, nós controlamos o banco, nós e Caixa Econômica Federal. Então, ele, para efeito de limite do FGC, é 250 mil lá e 250 mil aqui. Tá. Então, é assim que funciona. Lembrando que isso também é por CPF, né? Se você comprar 250 mil do PAN aqui e comprar, vamos dizer, lá na Caixa Econômica, mais 250 mil do PAN, só conta uma vez. Mas Banco BTG e Banco PAN são dois limites separados. Você pode investir 500 mil, 250 e 250, você vai estar igualmente garantido pelo FGC. Exatamente. Por exemplo, a gente tem aqui, que está dentro do banco, o Banco Sistema, que é 100% nosso. Esse sim, se você comprasse um CDB do Banco Sistema e um CDB do Banco BTG, aí sim seria só um limite de 250 mil. No caso do Banco Pan, é exatamente isso que o Esteves falou, 250 mil para cada CNPJ. Instituição. Tá, é bom até ter esclarecido, porque eu já ouvi mais de, acho que umas 2, 3 fontes diferentes que seria um limite só, inclusive nos nossos grupos de WhatsApp, não sei em qual deles, mas enfim, são vários. Em algum deles eu ainda fiz essa afirmação recente, então agradeço pelo esclarecimento, porque eu estava me baseando em outras fontes que diziam que seria um limite só. E aí falamos do Banco Pan, e aí uma outra notícia que surgiu recentemente é da aquisição, né, que o BTG teria adquirido, ou está com intenções de adquirir uma parcela aí do Banco Inter. E eu não sei se aí entraria essa questão desse, pelo menos conceitualmente, o banco comercial como um banco em que as pessoas podem usar, emitir, fazer pagamentos, ter cartão de crédito e tudo mais, se entraria no escopo do BTG isso ou não, através do Banco Inter? Não procede não, Paulo. É um pouco que nós anunciamos, nós fizemos uma emissão de ações, anunciamos há 3 semanas atrás, concluímos na segunda-feira da semana passada, a gente fez um aumento de capital de 2,6 bilhões aqui no BTG e a gente anunciou que o use of proceeds, ou seja, a utilização do dinheiro, que é uma coisa que a boa governança sugere, o que você vai fazer com esse dinheiro, a gente falou que ele ia ser aplicado em aquisições ou desenvolvimento, não precisa ser necessariamente aquisições, da nossa unidade de varejo digital. Aí o mercado, como faz parte do seu trabalho, ele começa a tentar adivinhar quais são as transações possíveis. Então, começou esse rumor, mas ele não tem nada acontecendo de concreto, nem vai acontecer no mês que vem ou em qualquer futuro próximo essa conversa de Banco Inter. A gente está desenvolvendo o nosso próprio banco digital, nós vamos lançar a marca no início do ano que vem, eu já vou dar um spoiler aqui, ela vai se chamar BTG+, e não temos interesse em fazer uma aquisição de banco digital. Eu acho que a gente vai investir mais nessa área de plataformas, porque a gente acha que pode haver uma consolidação importante e a gente deve ser o principal player nesse segmento. Então, por exemplo, essa operação da EQI, ela se enquadra no use of proceeds do que a gente anunciou para o mercado há 2 semanas atrás. Então, mas o Banco Inter não é a nossa intenção de fazer nada. Tá, ok. Bom, apresentado o banco, né, já estão surgindo várias perguntas aqui, mas antes da gente passar para as perguntas, Esteves, eu queria que você falasse um pouquinho como você enxerga esse cenário, ia falar pós-pandemia, mas na verdade a gente ainda está na pandemia, né? Ou como você enxerga, como será o pós-pandemia,
Em termos de economia, de macroeconomia e também na parte de investimento, seja aqui no Brasil, seja lá fora, se você puder dar um panorama aí para a gente, por favor. Olha, eu acho... bom, eu posso ficar 1 hora falando disso. Eu vou tentar ser breve, vou falar um pouquinho de pandemia e um pouquinho como é que eu acho que vai ser a saída da pandemia. E aí, obviamente, vocês fiquem à vontade de fazer as perguntas mais específicas. Primeiro, acho que essa pandemia é uma coisa que é uma geração só, que uma vez por geração acontece uma coisa tão imprevisível quanto essa, né? Uma coisa que humanitariamente é um horror. Eu acho que abalou todos os países, né? Ela é democrática no seu mal. Aqui no Brasil, a gente pôde ver ela acontecer um pouco depois do que aconteceu nos outros países, mas eu estou um pouco mais construtivo em relação à pandemia. Em que sentido? Eu não estou acreditando, muito se falou nesse passado recente de segunda onda, né, por um crescimento de casos nos Estados Unidos ou até mesmo no Brasil. Na verdade, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo ainda é a primeira onda, né? A gente lembra que ficou alguns meses na Europa. Se você pegar o Brasil ou os Estados Unidos, são dimensões continentais, então a dinâmica desses países é parecida como se fosse o continente europeu, né? O outbreak foi na Itália, depois passou para a Espanha, depois chegou na França, depois chegou na Alemanha, depois chegou na Inglaterra. Então agora a Inglaterra está começando a cair, quando a Itália praticamente já erradicou. Então a gente está vivendo ainda uma primeira onda. E o que está se mostrando é que a pandemia, por onde não passou, ela vai passar. Pelo menos aqui nas sociedades ocidentais, que comungam de uma cultura mais ou menos parecida. Então, nos Estados Unidos começou por Nova York, pegou toda aquela zona do Nordeste americano, né? Massachusetts, Connecticut, foram todos amplamente afetados, e não tinha sido afetado ainda a Flórida, Califórnia, Texas. Decaiu Nova York, o vírus andou, e hoje os estados mais afetados é Flórida, Texas, Arizona, Califórnia. Califórnia fez mais ou menos como São Paulo, conseguiu achatar um pouquinho a curva, mas faz com que a curva não faça um pico tão grande, mas ela se estenda muito no tempo. Essa foi a dinâmica americana, e no Brasil, ou melhor, está sendo a dinâmica americana, e no Brasil está sendo muito parecido, né? Começou em São Paulo, rapidamente Rio de Janeiro, foi para a região da Amazônia, brutal, né? Agora já caiu, desapareceu praticamente de Manaus, de Belém, de Santarém, está caindo na cidade de São Paulo. As internações no HC são metade do que eram no pico há mais ou menos 45 dias atrás. Rio de Janeiro está desaparecendo, a cidade do Rio de Janeiro. Por outro lado, se interiorizou, né? Está no interior de São Paulo, desceu para o sul, pegou primeiro Paraná, depois Santa Catarina. Agora o lugar mais forte é o Centro-Oeste, né? Essas cidades, símbolo do nosso agribusiness, está muito forte. A parte do Nordeste que ainda não tinha sido afetada, né? Ceará, Maranhão já tinham sido afetados, foi Recife, e agora está em lugares diferentes. Então, essa é a dinâmica da pandemia. Eu estou um pouco mais otimista, eu acho que não vai ter nenhum breakthrough medicamentoso disso daí, mas primeiro, do ponto de vista da nossa saúde, eu acho que teve uma evolução significativa no tratamento, né? Então, acho que os protocolos de tratamento se tornaram mais efetivos nessa combinação de corticoides, anticoagulantes, do jeito certo, na dose certa, na combinação certa. Melhorou muito o próprio uso dos respiradores, melhorou muito a própria disponibilidade de equipamentos médicos, melhorou muito. Então, a gente está sendo mais efetivo em combater, e eu acho que está vindo um pipeline de vacinas que eu acho que vai ter sucesso, né? É importante saber que esse vírus ele tem coisas boas e coisas mais. Ele não é tão novo assim, porque ele é mais um coronavírus, né? Já existem 4 por aí, então a gente conhece mais ou menos o que significa isso, e ele tem uma característica boa, né? Que é ele tem pouca mutação. Significa que vai ter vacina para o vírus. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas pouca vacina. Ele não tem efeito sazonal, ou seja, os vírus sazonais são esses vírus de gripe, né? Muitos aqui ouviram falar da história da gripe espanhola, né? Que foi muito agressiva em 1918
e depois ela desapareceu com a chegada da estação quente e ela volta em 1919, na verdade, com mais agressividade ainda, né? E tem um impacto gigantesco em várias cidades do mundo, uma delas, poucas pessoas sabem, é o Rio de Janeiro, foi uma das cidades mais afetadas pela gripe espanhola em 1919. Agora, esse vírus era um vírus sazonal, ou seja, ele era vulnerável a condições de temperatura e umidade. Chegava o verão, ele baixava e depois ele subia de novo quando chegava a estação fria e seca. Esse vírus, o novo coronavírus, não é assim. Então, ele não vai ser sazonal, ele sumiu, mas a gente vai estar combatendo por um tempo. A boa notícia é que, você sabe, os testes de vacina, eles se dividem em fases, né? 1, 2 e 3. Tem 263 vacinas na fase 2, 13 vacinas na fase 3. Algumas delas, inclusive, sendo testadas aqui no Brasil. Tem 5 protocolos sendo escritos, um já em operação, que é essa vacina da AstraZeneca. Começa essa semana que vem, a vacina chinesa, a Sinovac, e várias vacinas vão ser testadas aqui no Brasil, porque precisa ser testada onde tem escala e onde a epidemia está viva. Ou seja, é basicamente Brasil e Estados Unidos. E onde você tem um mínimo de infraestrutura. Então, a HC está escrevendo diversos protocolos, a gente está até ajudando alguns deles, e eu acho que a gente vai conseguir essa guerra da ciência contra esse mal tão inesperado, ela eu acho que vai ser vencida pela ciência. Eu acho que no horizonte de tempo, acho que menor do que a expectativa inicial, a gente vai ter vacina. Não vai ter medicamento, vai ter, vamos dizer, teve melhora no protocolo, mas não tem uma cura, mas vai ter vacina. Esse é mais ou menos como a gente vê. E um lado que eu acho que a gente esquece, mas eu estou muito satisfeito com o que aconteceu no ambiente filantrópico brasileiro. O Brasil ele não tem uma tradição filantrópica importante. Agora, a reação da sociedade aos desafios da pandemia, eu estou muito satisfeito, né? Eu acho que aqui do nosso lado a gente fez uma doação importante de 50 milhões de reais, mas o mais importante do nosso lado aqui não foi o dinheiro, porque foi doar a nossa capacidade de execução para fazer as coisas acontecerem. Porque não adianta, Paulo, você ir lá e botar R$1 milhão na conta do Hospital das Clínicas. Até aquilo ali virar compra de equipamento, contratação de profissionais, instalação de respiradores, aquilo ali vai demorar 6, 8 meses e aí vai ser muito tarde para quem precisa. Então, acho que a gente procurou fazer acontecer, entregar lá o respirador, contratar o médico, criar uma empresa, fizemos uma opção de coisas para fazer o negócio acontecer. E assim como nós várias outras instituições, empresas, acho que a sociedade ou aquelas companhias de ponta entenderam a importância do que é apoiar a sociedade. Isso aqui não é porque você virou uma instituição de caridade, isso é outra coisa. Mas parte de você ser uma empresa saudável tem a ver com você apoiar a sociedade, principalmente quando ela precisa. E eu achei que o Brasil foi muito bem. A gente agiu de uma certa maneira, de forma agressiva do lado fiscal, do lado monetário, e a sociedade privada também fez seu papel. Eu estou satisfeito com a nossa atuação. Se você pegar do ponto de vista relativo, o Brasil é um dos países que mais doou no mundo. E eu acho que a gente deve ter orgulho disso. A gente está acostumado sempre a olhar o copo meio vazio, né, aqui no Brasil, e de fato tem um lado meio vazio do copo, mas olhando o copo meio cheio, eu acho que tem uma evolução. E a boa notícia é que eu acho que parte disso vai ficar conosco. Essa cultura mais filantrópica, mais generosa, mais responsável, eu acho que vai ficar conosco, pode ter sido um marco positivo. Do lado econômico, Paulo, para falar poucas palavras, obviamente que a gente entrou numa recessão inesperada, profunda, nós e todos os outros países, respondemos de uma maneira clássica, com expansão fiscal e expansão monetária, levamos os juros para o all-time low, ou seja, para a taxa mais baixa de todos os tempos, né? Estamos com juros a 2,25%, provavelmente eles ainda vão cair mais 0,25%, tal, podem chegar a 2%. A inflação está muito baixa, caiu o juro muito, o dólar se valorizou, talvez ele esteja vivendo um certo overshoot, não me parece o dólar de equilíbrio no Brasil ser 5,40, eu acho que ele é mais baixo do que isso, a moeda está muito desvalorizada, não precisa disso, de novo, eu posso elaborar mais se quiserem. Agora, essa combinação e uma expansão fiscal. Essa combinação ela é a combinação correta,
a economia vai se adaptando e com exceção de setores que são, obviamente, aqueles mais diretamente afetados, tipo companhias aéreas, hotéis, o pequeno comércio, bares e restaurantes, obviamente que essa turma ficou muito, muito afetada. Agora, o Brasil ele também tem um outro lado, né? Tem um agribusiness que é 1/3 da economia brasileira, o setor de varejo rapidamente se adaptou, principalmente o grande varejo, o setor financeiro conseguiu passar pela crise, os resultados caíram, mas passou pela crise, está passando pela crise sem maiores percalços. Então, todo um setor de utility, setor elétrico, saneamento, tal, eu acho que a gente está saindo disso e eu acho que vai ter uma recuperação que eu estou um pouco mais otimista que a maioria dos analistas. Não que o mercado está performando bem, mas os analistas sempre tendem a olhar a coisa pelo lado negativo. Eu vou parar minha análise por aqui, porque senão eu vou falar a palestra inteira. Vou deixar vocês perguntarem coisas mais específicas, mas acho que eu dei uma geral aqui. Mas o pessoal está aqui para te ouvir mesmo, Esteves. Mas agora você falou, né? Falou de uma política expansionista e que é necessária num momento como esse, né? Tudo parando, assim, o governo tem que mexer, realmente tem que se mexer para tentar voltar a fazer a atividade econômica produtiva, enfim, funcionar. Então, de fato, acho que não tinha outra solução. Não sou economista, mas não vejo, pelo menos, outra solução ali dentro do pouco que eu consigo enxergar. Mas, por outro lado, nós assim, estamos também vivendo algo que, para o Brasil, é inédito, né? Uma taxa de juros tão baixa, uma inflação, a taxa de juros e a inflação ali tão baixas convivendo juntas. Tivemos aí 2 meses de deflação, em abril e maio. Agora, em junho, veio abaixo das expectativas também. E essa injeção de dinheiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A minha preocupação é assim, ok, o governo, o Ministério da Economia está fazendo aquilo que tinha que fazer, mas e o resultado de tudo isso? Né? Assim, são coisas novas para o Brasil. O povo brasileiro não está acostumado com isso, as empresas brasileiras não estão acostumadas com isso. E ainda existe o risco, ainda estamos semi-fechados, né? Não sabemos o que vai ser, pode ser que venha uma segunda onda, que a gente também não sabe se vai acontecer ou não. Esperamos que a vacina venha o mais rápido possível. E, de repente, tenhamos que fechar ou nos manter na forma como estamos por mais tempo. Né? E as empresas, principalmente esses setores que sofreram mais, por mais tempo fechados, vão ter que receber algum incentivo para sobreviver, especialmente o setor aéreo, que já tem incentivos destinados a ele. Né, se a coisa se estender por muito tempo, vai precisar de mais. E isso cria um déficit aí que alguém vai ter que pagar essa conta e a gente não sabe por quanto tempo essa conta vai ter que ser paga. Como você enxerga as consequências de tudo isso diante de um cenário desse? Expectativa de inflação, será que a atividade econômica realmente vem em curto ou médio prazo e enfim, a inflação pode disparar? Como é que você vê isso? Tá mudo, Esteves. Você trouxe vários temas importantes aqui. Bom, primeiro eu vou voltar duas perguntas atrás que você fez quando você falou da EQI, né, que vai virar uma corretora. Isso vai acontecer no futuro, né? Num primeiro momento a gente fez a proposta, eles vão se desligar da atual instituição, aí vão se tornar, vão se credenciar aqui e no futuro nós vamos criar essa corretora que não deve ser um prazo de 6 meses a 12 meses, uma coisa desse tipo, só para explicar. Infelizmente não vai ter a corretora mês que vem, isso tem todo um processo de credenciamento ao Banco Central. Só para a minha resposta ficar completa, o que a gente fez ontem foi uma proposta que foi aceita para começar todo esse processo. Mas, dito isso, você disse certo, não tem muito jeito, né? O que nós fizemos foi o que a Inglaterra fez, a Alemanha fez, os Estados Unidos fez, a China fez. Então, seguimos um script global, mas que ele enseja um desafio muito grande, Paulo, que é o seguinte, a gente fez muita expansão fiscal e expansão monetária. A inflação está sob controle aqui no Brasil, ela está muito baixa, ambiente recessivo, Banco Central com credibilidade,
não está nada fora do lugar. Tudo que a gente está medindo aqui não tem surpresa inflacionária. Porém, a gente não pode, a partir dessa enorme expansão fiscal, se encantar demais por ela e perder a responsabilidade, né? Ou, em outras palavras, perder a calculadora. Eu acho que isso é um ataque de apoio à sociedade muito localizado, mas que tem que ser revertido quando as coisas normalizarem, né? Lá em 2008, 2009, quando teve a grande recessão global, a gente viveu, com razões diferentes, mas um momento parecido. Teve uma grande crise nas economias centrais, nos Estados Unidos e Europa, e o Brasil promoveu uma expansão fiscal keynesiana, né, clássica e apropriada para aquele momento. Só que depois a gente se encantou com aquilo e fomos perdendo a calculadora, esquecemos de usar a calculadora e tivemos déficits enormes e expandindo por todos os lados os gastos dos estados, e isso aí virou a grande recessão de 2015, 16, 17, 14, aquele horror que foi a maior recessão de todos os tempos do Brasil, né? Esse período de 4 anos, por aqueles excessos que foram cometidos, que inicialmente era uma boa resposta à crise, mas que depois virou aquela sedução populista de você tentar entregar mais do que você pode, né? Eu vejo algumas propostas, né? Eu acho que o governo criou corretamente esse programa de apoio à sociedade de R$600. Eu já vi propostas, não, vamos fazer um pouquinho mais. Na verdade, vamos fazer mais. Na verdade, vamos perpetuar isso. Na verdade, vamos perpetuar e subir para R$1.000, para R$2.000, para $1 milhão. Ora, o dinheiro não nasce árvore, né? Não existe isso. Você não consegue fazer isso, senão era muito fácil, seríamos todos felizes e não é assim. Se a gente abusar dos nossos recursos, o que vai acontecer lá na frente é que vamos ter inflação, como você falou. Então, o Brasil tem a capacidade de apoiar a sociedade? Tem. Tem sobra fiscal para fazer isso? Tem. Vai ser difícil, vai exigir um pouquinho de esforço das gerações futuras ou de nós mesmos ali um pouco à frente, mas dá para a gente fazer. Mas não dá para a gente fazer tudo. A gente vai ter que voltar à normalidade à medida que a economia volte à normalidade, mesmo que esse normal seja um pouco diferente. Eu não acredito em segunda onda, voltando ao lado biomédico da discussão, porque o que está se mostrando é que a imunidade ela parece ser maior do que a gente está conseguindo medir. Os marcadores de imunidade são um pouquinho diferentes do que esses testes IgG, etc., que vocês fazem, que a gente vê todos os dias nos jornais. As pessoas que desenvolvem ou sintomas muito leves, ou muitos nem desenvolvem, podem se tornar imunes sem se tornar sororeativos. Isso é comum em certos tipos de vírus. Empiricamente, você está vendo o que está acontecendo. Onde passou a pandemia, ela não volta mais. Eu vou ficar preocupado, não é que, puxa, está tendo, o Texas está crescendo. Legal, mas o Texas não tinha tido. Poxa, está tendo pandemia em Santa Catarina, mas não tinha tido em Santa Catarina. Vai ficar preocupante se tiver norte da Itália ou Nova York ter uma pandemia. Eu não acredito que tenha. A gente parece, nessas regiões, principalmente nas mais duramente afetadas, a gente tem atingido a imunidade de rebanho, né? Aquele grau de imunização da população onde que o vírus não consegue mais se transmitir. Então, é a evolução clássica de uma pandemia, né? Então, eu não tô tão preocupado com a segunda onda, a gente vai ter que enfrentar essa primeira onda mesmo, né? E do lado econômico, eu acho que a gente fez um ataque importante. O Brasil, na verdade, foi dos países emergentes quem mais respondeu à crise do ponto de vista relativo e mesmo do ponto de vista absoluto. Só os Estados Unidos, que é quem mais tem capacidade de responder, foi tão agressivo fiscalmente e monetariamente. O Brasil foi eu diria, bastante agressivo na sua resposta. Agora, a gente vai ter que ter sobriedade e, principalmente, responsabilidade de reverter isso daqui, porque a gente não consegue. A gente consegue dar uma resposta, a gente não consegue perpetuar a resposta, nem parte dela. A gente vai ter que reverter o que está aí, voltar àquela trajetória de disciplina fiscal, que tudo bem, vai ser um caroço, a nossa dívida vai aumentar, nós vamos ter que ter um pouco mais de disciplina na frente, mas a gente consegue fazer isso para a sociedade.
Ótimo. E já que a gente está falando você falou do dólar, né, que acha que ele está aí acima do que seria um normal de dólar. E aí eu entro na questão dos juros também. O que vocês do BTG acham que seria a hora que estivermos de novo em um normal, ainda que esse normal seja diferente? O que vocês acham que seria um padrão aí, uma taxa de juros de equilíbrio e um câmbio de equilíbrio, considerando a situação atual do Brasil, né? E, assim, não só o que o Brasil vinha fazendo, essas reformas todas, mas também agora com as consequências da pandemia. Olha, Paulo, eu vou começar respondendo assim, a sua pergunta com uma brincadeira. Eu acho... eu gosto de ver assim, os economistas de banco, quando o sujeito pergunta assim, puxa, mas qual a projeção de vocês para o câmbio no final do ano que vem? E o que eu acho mais incrível é que o cara responde, né? A única certeza é que vai estar errado aquilo ali. Então, já é uma ousadia responder o final da semana que vem. Não, o final do ano que vem não interessa. Pode rodar 500 modelos, a única certeza é que vai estar errado. Então, eu prefiro nessas coisas a gente dar um pouco a direção do vento, que já ajuda muito, se você estiver percebendo certo. Eu acho o seguinte, eu acho que o juro aqui no Brasil, ele vai ficar... temos reunião do Copom agora no próximo mês, no início de agosto, eu acho que o Banco Central ou vai parar a queda ou vai cair mais uma rodada de 0,25 e vai mais ou menos parar por aí. Vamos dizer, o juro é 2. Em algum momento de normalidade, isso vai acontecer mais à frente, né? A política monetária vai ficar muito expansionista, como se fala, por algum tempo, vamos dizer, um ano, para dizer um número, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, vai depender da evolução econômica, do ambiente externo, etc. Mas então o juro vai ficar baixo e depois ele vai se normalizar numa taxa, eu acho que como eu disse aqui anteriormente, single digits, que pode ser 4, pode ser 5, pode ser 3,5. Eu acho que a gente evoluiu como sociedade e passamos a ter o direito de juros baixos. Porque a gente criou regras de governança, criamos teto de gastos, fizemos privatizações. Então, a gente foi criando uma governança fiscal que trouxe uma enorme vantagem, que é a gente conviver com juros mais civilizados. E essa história, puta, mas o juro no cartão é muito alto. Espera, vai ter competição bancária e vai cair o juro. Primeiro ele caiu o Selic, depois ele caiu para a grande empresa. Os spreads de mercado de capitais brasileiro são os mesmos americanos hoje em dia, ou seja, uma empresa que emite, que é um triple B de rating, né? Que tem uma qualidade de risco de crédito triple B, emite mais ou menos com o mesmo spread, ou seja, o mesmo prêmio de risco do que uma empresa triple B americana, assim, uma coisa parecida. Então, o Brasil está andando numa direção legal. Acho que o que você falou do início, a evolução das plataformas, o nosso papel, acho que tem contribuído um pouco para isso, ou talvez até bastante para isso. Um Banco Central, acho que muito profissional, também tem contribuído para isso. Já há várias gerações, né, de diretorias de Banco Central e seu corpo técnico que está lá há muitos anos. Então, eu acho que a gente está andando numa direção boa. Eu acho que a gente vai ter direito, como sociedade, a juros civilizados. Eles podem ser 4, podem ser 5, podem ser 3. Por um tempo, eles vão ser 2 ou 2,25. Eu não acredito também que o juro vai cair para 1,5%. Não é necessário, seria uma zona, eu diria, muito arriscada para o Banco Central. Não precisa disso. Sobre o câmbio, o juro caiu muito, o câmbio tende a se desvalorizar. Eu acho que a gente aqui se desvalorizou demais. Eu, particularmente, acho até que o Brasil, a gente tem muitas reservas e eu acho que a gente podia até vender um pouco de reserva, reduzir reserva. O Brasil, se você comparar reservas contra PIB, o Brasil tem mais de 20% do produto em reservas cambiais. É muito, é muito. A reserva mais ou menos só o transgressor precisa de muita reserva. A gente está deixando de ser, enquanto país econômico, um transgressor. Então, a gente não precisa de tanto nível de reserva. Eu acho que, ao você vender reserva, você reduz a dívida pública e você faz o dólar se acomodar um pouco. Então, acho que esse nível aí que a gente tem visto nos últimos dias, entre 5,30 e 5,40, eu acho que é um dólar muito alto em relação ao real. O Brasil ele tem
superávit em conta corrente, alguma coisa como 0 a 1%, difícil dizer o número, uma balança comercial altamente superavitária, e o investimento direto externo é positivo. A gente não tem uma dívida externa relevante, então eu acho que o dólar está muito caro assim, no Brasil. Então, acho que algum patamar de entre 4,5 e 5 me parece um número adequado, mesmo com juros baixos. Eu acho que essa é meio, como eu brinquei aqui, a direção do vento, né? Quando vai acontecer, tal, aí é difícil, depende um pouco do Banco Central, se ele vai vender reserva, não vai, né? Mas eu diria que eu não vejo motivo para o real se desvalorizar daqui. Então, eu prefiro dar para vocês, olha, a direção que a gente vai é essa. Eu acho que vai desses níveis gradualmente acomodar ali perto dos 5 ou talvez um pouco abaixo. E, em princípio, o risco de inflação ele é muito elevado? Vocês não veem? Eu acho o risco de inflação ele é muito baixo, a não ser que a gente faça muita bobagem. De novo, a gente tem tivemos muita disciplina monetária, temos um Banco Central profissional, medimos muito bem a inflação, como se diz em linguagem financeira, ela está ancorada nas expectativas dos agentes econômicos, e temos uma gestão econômica que preza a disciplina fiscal. Então, tudo mais constante, o risco da inflação, vamos dizer, andar muito é baixíssimo. Agora, tudo mais constante, né? Sempre pode-se fazer bobagens, riscos institucionais, confusão e indisciplina fiscal, né? Tem as propostas mais esdrúxulas por aí, né? Eu vi uma proposta outro dia, um deputado apresentou para subir essa ajuda de 600 para R$1.000 perpétua, como se o dinheiro desse em árvore, né? Se você fizer isso, legal, vai aparecer a inflação rapidinho. Então, assumindo que a gente não vai por um caminho de aventura, que é tão facilmente percebido que ele não funcionou em países que adotaram isso, eu acho que a gente tem tudo para manter uma inflação controlada. Se ela é 3%, 4%, 2,5%, para mim não importa muito, mas é nessa zona daí, né? E eu acho que a sociedade vive tranquilamente com isso. Numa linha de perspectiva, então, assumindo mais ou menos isso que você comentou, ainda haveria espaço aí para uma redução dos juros longos. Seria um bom investimento, do seu ponto de vista? Olha, se a sua pergunta é mais específica, porque tem a curva de juros no Brasil, para quem está menos familiarizado, a taxa Selic é 2,25%, no próximo Copom ela pode ou não cair mais 0,25%, o mercado está mais ou menos no meio do caminho, mas isso não tem tanta importância. Agora, se você olhar a taxa de 1, 2, 3 anos, ela vai subindo até que os juros futuros para janeiro de 25 é mais ou menos 5,60 a taxa, o que significa que o mercado futuro projeta que a taxa de hoje até 1º de janeiro de 2025 é 5,60. Eu, particularmente, acho muito alta. Eu acho que ela vai ser mais baixa do que isso. Então, em outras palavras, aqueles que quiserem comprar uma LCA, uma LCI pré-fixada de 2, 3 anos, eu, particularmente, acho um bom investimento. Pode ir lá no BTG Digital, comprar até 250 mil ou acima disso, está lá disponível e eu acho um bom investimento, porque a taxa, eu acho que o Selic não vai subir para cima desses patamares. Porque lembra bem, né, Paulo? Para ela estar 5,60 no período, e sabendo que ela é 2 hoje, ou 2,25, não importa muito, ela tem que estar 7, 8 muito lá mais na frente. Alta em outros períodos. Eu não acho que vai acontecer. Matematicamente, se você comprar um título de 3 anos, você vai ganhar dinheiro em relação ao custo de oportunidade, que é a taxa de juros paga pelo Banco Central. Joia. E com relação ao cenário político brasileiro, aparentemente já esteve mais conturbado e parece que as últimas semanas deu uma certa arrefecida, mas a gente nunca sabe o que vem de Brasília. Como vocês veem isso como um fator de risco, né? Como o BTG trabalha com essa possibilidade de a qualquer momento vir uma notícia, vir alguma mais enfim, mais um pedido de impeachment ou mais alguma... Olha, eu acredito que as instituições brasileiras são muito mais maduras do que alguns headlines de jornal sugerem, né? A gente viu uma mídia muito
muito excitada com potenciais rompimentos institucionais e tal, e fazendo seu papel de cobrir ali a cada escalada de tensão, a cada frase maldita ou meio torta, enfim, aquilo estava retroalimentando. Mas na verdade, eu não vejo muito espaço para rupturas, né? Eu acho que qualquer um que for seguir esse caminho, eu acho que não vai ser o caminho da Constituição. Acho que vocês aqui, eu estou falando para os guardiões da Constituição. Então, nenhuma instituição brasileira, seja ela o Judiciário, seja ela o Tribunal Superior, ou as Forças Armadas, ou o Congresso Nacional, eu acho que ninguém vai entrar em nenhuma aventura e, no fundo, tem muito barulho para pouco fato. Eu acho que nem a intenção do presidente fazer uma maluquice, nem o Congresso quer derrubar o presidente, muito menos o Supremo vai tomar alguma decisão esdrúxula em relação ao presidente. Eu acho que às vezes acontece a tensão, às vezes acontece mal-entendidos, às vezes acontecem infelicidades ou infortúnios, mas eu acho que as instituições estão fortes. Eu acho que o presidente tem o jeito dele. Agora, a eleição dele, para mim, não é um sinal de problema na nossa democracia, é um sinal de saúde da nossa democracia. Eu não estou fazendo aqui nenhum julgamento se o presidente é bom ou ruim, ou é para a esquerda ou para a direita. Eu acho que a alternância de poder é altamente saudável para a nossa democracia e para a nossa sociedade. Então, a eleição de alguém à direita, depois de um governo à esquerda e de um impeachment que assumiu o centro, eu vejo isso como uma evolução natural da democracia. Lá na frente vai ter de novo presidente de esquerda e que quem sente na cadeira entenda o compromisso com as instituições, com a sociedade, dê o melhor de si, de acordo com as suas ideias, que foram mal ou bem confirmadas na urna. E se nós, como sociedade, estamos insatisfeitos, vamos ter um pouquinho de paciência, esperar o período necessário e trocar quando for a próxima opção. Então, eu vejo esse processo de impeachment, eles têm que acontecer uma vez a cada 50 anos, senão a gente vai desprezar o valor do voto. Se o voto não foi como esperávamos, a gente vai amadurecer como sociedade. Se a gente começar a fazer um impeachment atrás do outro, eu acho que a gente vai banalizar o valor do voto e vamos numa direção de republiqueta. Não é o caminho que eu vejo para o Brasil. Então, e nem eu estou achando que é o caso base. O caso base é ter uma confusão aqui, tem outra confusão ali, mas a gente vai seguir as instituições, para mim, estão mais fortes do que algumas manchetes sugerem. Seria desprezar o valor do voto e desprezar o valor da própria instituição do impeachment, né? Claro. Tão banalizado e, enfim, passaria a ser aí um instrumento antidemocrático, né? A gente espera que o Brasil não siga esse caminho. Bom, estamos entrando nos últimos 15 minutos, então vou passar rapidamente por mais algumas perguntas. Algumas eu já fiz aqui no meio. Previsão a gente não consegue ter. Mas cenário aí para o mercado de ações. Tá? Nós estamos aparentemente numa recuperação realmente em V, que esperamos que seja algo factível e não apenas aí, estimulado enfim, por uma euforia momentânea, principalmente, né, do ingresso, causado pelo ingresso maciço agora de pessoas físicas na Bolsa. E sim, a gente espera que seja algo realmente que faça, né, que seja uma mudança de cultura do brasileiro, de sair somente da renda fixa, está acostumado ali da caderneta de poupança, e começar a investir em empresas, né, estimular a produção, né, a produção de enfim, produtos e serviços. Como vocês veem esse movimento da Bolsa nesse momento, né, ainda com incertezas, embora agora um pouco mais diluídas, muito menores do que a gente tinha em março, as incertezas, e se esse aumento de dinheiro, né, essa impressão de dinheiro e essa excesso de liquidez que nós temos hoje, seria o único fator para o aumento, né, dos preços da Bolsa, ou não? Como é que vocês veem esse movimento do brasileiro migrando para a Bolsa e dessa alta? Embora nós estejamos atrasados ainda, né? A Bolsa brasileira está atrás dos outros países, mesmo emergentes.
Mas como vocês veem isso e perspectivas para o futuro com relação a isso? Olha, Paulo, eu vejo como muito saudável. Eu acho que a gente tinha uma característica financeira que era quase uma excrescência, né? A maioria do dinheiro do brasileiro, seja ele rico, investidor institucional, classe média, pequeno investidor do varejo, quase que todos tinham dinheiro ali no money market ou no overnight, com taxas de juros altíssimas, liquidez praticamente diária, e 98% do investimento de todos nós, né, e podemos aqui não só ficar nas pessoas físicas, mas também instituições, estavam ali concentrados. A gente chegou ao absurdo da maioria do dinheiro de fundos de pensão tá nesse tipo de estratégia. Então, isso era uma excrescência. O que está acontecendo agora com o Brasil é a ida para a normalidade. O normal é que você, para buscar a sua aposentadoria complementar ou simplesmente um retorno adicional ou a sua poupança de médio prazo, você tem uma diversificação dos investidores, dos seus investimentos, parte deles na bolsa, parte deles em fundos um pouco mais voláteis, partes em títulos com 2, 3 anos e, claro, parte também com liquidez para alguma emergência, alguma necessidade ou algum uso que você preveja. Esse é o caminho natural. Então, os ativos brasileiros eles estão se comportando de acordo com essa migração que vem acontecendo e vem acontecendo, a meu ver, de maneira muito saudável. Não existe excesso de endividamento no Brasil, nem a nível de pessoas físicas, nem a nível corporativo. No Brasil, na verdade, é o contrário. É uma economia desalavancada. A gente ainda não viveu os juros de 2%. Nós estamos começando a viver. Né? No Brasil, os bancos, as empresas e as pessoas são desalavancadas para padrões globais. Parece, puxa, a gente fala muito da dívida, tá? Uma dívida não é grande, privada. Né? As empresas no Brasil são muito menos alavancadas que as empresas americanas. Os bancos no Brasil são menos alavancados que os bancos americanos, para comparar com, vamos dizer, um ambiente saudável financeiro. Então, aqui o que a gente está vendo é uma migração natural, muito positiva e estrutural, a meu ver, porque ela não é fruto do 2% de juros, ela é fruto da normalização da financeira que a gente viveu, que tem a ver com todos os esforços de reformas e fiscais que a gente andou fazendo por décadas. Né? Nós, como sociedade, apertamos o cinto, ganhamos de brinde isso daqui. Acabamos com algumas doidices, né? Como o BNDES, que era o grande emprestador a taxas super subsidiadas. Então, agora o BNDES está indo para um tamanho razoável, emprestando dinheiro a taxas de mercado. Isso está desenvolvendo o mercado de capitais e é muito saudável. Então, eu não estou vendo bolha, não. O Brasil tem excelentes empresas, tem uma infraestrutura de regulação muito boa, combinação de Banco Central, CVM, autorregulação da Bolsa é muito boa, de primeiro mundo. Não é melhor nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, que são os países mais avançados. O Brasil é tão avançado quanto eles. Então, acho que a gente está com tudo pronto. E temos um empreendedor brasileiro, ele andava com a bigorna amarrada no pé, né? Era a taxa de juros de 15%, carga fiscal mais alta do mundo. Vocês aqui julgam toda hora problemas tributários, trabalhistas, ultra complexos, né? Então, tinha um grande banco aqui no Brasil que o Brasil representava 2% dos funcionários globais e 75% das ações trabalhistas. Obviamente que não precisa ser um advogado trabalhista para concluir, um juiz do trabalho para concluir que alguma coisa anormal estava acontecendo. Então, a gente gradualmente está consertando essas distorções, ainda falta tributária, né? A carga fiscal no Brasil é muito alta ainda, né? Uma empresa nos Estados Unidos, um banco, paga 20%. Aqui no Brasil, paga 34% em empresa e 45% o banco. Obviamente que o spread fica mais alto, porque faz parte do custo. Então, a gente ainda vai ter que normalizar isso. Agora, a gente já andou muito para frente. E o que a gente já conquistou é suficiente para a gente estar onde a gente está. Então, eu acho que aqui o empreendedor que viveu tudo que viveu, toda essa hostilidade, essa corrida de obstáculos que foram esses últimos 20 anos, ele é forte, ele tem qualidade, ele tem tecido empresarial rico. Então, na hora que as coisas melhoram, as empresas mudam de preço e mudam legitimamente.
É claro que alguma vai pior, alguém está caro, outro está barato. Obviamente tem esses movimentos intrasetoriais, intersetoriais, e por isso tem gestores profissionais. Mas, de uma maneira geral, eu acho que o Brasil tem um tecido empresarial muito robusto e que à medida que o ambiente econômico vai se normalizando, esse tecido social ele vai aparecendo e vai expressando, os preços vão expressando esse reconhecimento. Então, eu estou vendo o ambiente como tudo dentro do razoável, assim, não tem nada anormal, não. Ele é um movimento consistente mesmo, né? Eu acho consistente, sim. Uhum. Tá, então, para as últimas perguntas aqui, infelizmente não vai dar tempo de fazer todas. Uma também um exercício de futurologia, mas enfim, já que estamos com quem manda aqui no BTG, colega perguntando perspectivas subjetivas para as gloriosas units do BTG, se chegaria a 200, acho que já é uma brincadeira, R$200 até dezembro. Como é que vocês veem as ações do próprio banco? Até dezembro parece curto, mas não é impossível para o futuro. Mas eu não posso fazer previsões das nossas ações, não é a melhor governança. Agora, estamos animados, anunciamos o resultado do primeiro trimestre, a gente está com mais capital regulatório que os grandes bancos, estamos expandindo a carteira de crédito, desenvolvendo o BTG Digital a 1.000 por hora, né? Você citou esse movimento de ontem como exemplo, então eu acho que as units estão respondendo a isso, né? A ação hoje ela está fechando no high histórico, então acho que estamos animados aqui com a condução do nosso negócio. E como eu brinquei aqui no início, aqui é 12 horas por dia, para ser sócio tem que trabalhar, ninguém pode ficar em casa. Então, acho que a lógica, a cultura, o apetite empresarial, então, acho que nós temos capital, temos uma estratégia consistente e temos vontade, né? Que você precisa ter também, parece assim meio óbvio, mas não é não. Você precisa ter vontade de fazer as coisas, de ter fibra, ter resiliência, ter a disposição para fazer. Né? O Brasil ele sempre oferece desafios e temos que entender isso aqui. Aqui a nossa escolha foi estar no Brasil, foi crescer no Brasil, foi apoiar a sociedade brasileira. Então, eu nunca pensei pessoalmente em me mudar e enfim, eu já trabalho, não é por dinheiro há muito tempo e trabalho para construir um negócio que vai ficar aqui, vai ser um orgulho não só para quem participou disso, para quem é cliente, mas também para o Brasil criar grandes empresas. É isso que traz desenvolvimento. Não adianta a gente esperar vir de Brasília, porque não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Brasília tem que prover um ambiente saudável, Estado de Direito, que vocês são responsáveis, uma regulação sólida que não mude muito, e ponto. E temos que esquecer meio Brasília e tocar a vida por aqui. Então, e a gente construir grandes empresas é o que melhor pode fazer para a sociedade. Gera emprego, gera renda, gera dignidade, acima de tudo. Então, estamos animados, sim, com a história. Fazer um comentário. Como o Esteves falou, a gente não pode ficar falando muito, né, de preço de ação, mas assim, só para tentar deixar claro para vocês o tamanho da nossa animação com essa oportunidade, né? A gente falou de várias coisas aqui, vários fenômenos, né? O financial deepening, um deles, que é a redução da taxa de juros aqui no Brasil, foi um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos ao longo dos anos 80, 90 e que a gente está começando aqui no Brasil e que beneficia muito esse nosso negócio de plataforma digital, né? Nós, como sociedades, nos sofisticando do ponto de vista de investimentos, aprendendo mais. Essa live aqui, né, uma live com magistrados, né, querendo entender. Você, Paulo, falou no início que tem CFP, né, por conta da coincidência lá de eu ser conselheiro da Planejar, que é a associação dos CFPs, né? Então, assim, essa nossa plataforma aqui é exatamente isso, né? Hoje no Brasil você tem 2 milhões de CPFs na bolsa. Quando você olha para o mercado americano, você tem 13 milhões de indivíduos numa única corretora. Então, as perspectivas, né, caso a gente se mantenha num patamar de juros, que não precisa ser esses 2%, pode até subir um pouquinho, mas desde que fique nesse single digit que o Esteves mencionou, isso provoca uma transformação enorme na sociedade, né? Isso faz com que as pessoas busquem melhores
maneiras do seu dinheiro render. Isso alimenta o crescimento desse nosso negócio aqui, faz com que os prazos se alonguem, né? As debêntures viabilizam os investimentos de infraestrutura. Então, a gente começa a fazer com que esses investimentos voltem para a sociedade como benefício de melhora na infraestrutura, dos aeroportos, disso tudo, né? O investimento em infraestrutura, por definição, são investimentos que têm um longo prazo de maturidade. Como é que você consegue viabilizar esses investimentos num ambiente de taxa de juros alta, né? Agora, com juros a 2%, todo mundo querendo um investimento aí a 6%, 7% isento, né? Como são as debêntures de infraestrutura, que a gente tem feito várias aqui ao longo, mesmo apesar dessa pandemia, né? Então, as oportunidades são fantásticas, né? E tem um outro fenômeno que também é muito bacana dividir com vocês a visão, é o fenômeno de revolução digital, né? Transformação digital. Então, a combinação desses dois fenômenos, do financial deepening, por um lado, né? A redução de taxa de juros, com essa revolução digital, eles são muito importantes no nosso modelo de negócio, né? Nós somos um banco asset light, né? Nós não temos uma agência espalhada pela rua, né? A gente está vivendo um momento em que o varejo bancário está em transformação, o modelo de varejo bancário está em transformação. No passado, para você ver os grandes bancos no Brasil, bastava você listar ter a lista dos que tinham as maiores redes de agências, né? Que a rede de agência era um elemento fundamental para você atuar no varejo bancário. Mas sempre foi muito caro você ter uma agência bancária, né? E manter essa agência, né? Então, hoje a gente está vivendo nesse ambiente de transformação digital um momento em que as pessoas não querem mais ir às agências. Então, as pessoas preferem ir ao dentista, né? Tem pesquisas que mostram que as pessoas preferem ir ao dentista do que numa agência bancária. E não precisa realmente, né? Os nossos clientes... Está mudando, né? Não precisa mais. No mês passado, para né? vocês terem... no mês passado, para vocês terem ideia, quase 80% das nossas contas foram abertas em menos de meia hora. Então, você de fato não precisa mais ir às agências. Então, o impacto desses dois fenômenos no nosso modelo de negócio é fantástico, né? O Esteves falou, nós somos o maior banco de investimento do Brasil, do Chile, do Peru, da Colômbia, da América Latina, mas nós somos o 6º maior banco do Brasil, o 5º maior banco brasileiro, porque tem um espanhol aí. Depois nós somos o 3º maior banco privado brasileiro, só tem 2 na frente, o Itaú e o Bradesco, e nós já somos o maior banco do Brasil sem rede de agências. No momento em que você está vendo o Uber, a maior empresa de transporte do mundo, não tem nenhum carro, o Airbnb, a maior empresa de acomodação por temporada, não tem nenhum quarto de hotel. Então, a gente de fato tem o sonho de acordar nos próximos anos e descobrir que o maior banco do Brasil agora é justamente aquele que não tem nenhuma agência, porque tem capacidade de oferecer produtos e serviços com qualidade, com preço que a gente não gosta de dizer que é baixo, a gente gosta de dizer que é o preço justo. É claro que a gente tem alguns produtos aqui de taxa zero, como o Tesouro Selic Simples, que é um fundo que tem mais de 30 mil cotistas, 2,5 bi de patrimônio. A gente oferece corretagem zero para fundos imobiliários na plataforma, tem mini índice, mini dólar também com corretagem zero para quem adere ao RLP. Mas, enfim, então o impacto desses eventos no nosso negócio ele é exponencial. Paulo, é fundo taxa zero mesmo, tá? Pode procurar lá que tem, tá? Pode deixar. Quem participa das nossas lives sabe bem o que você está falando aí, Esteves. Gente, é um prazer, né? Que a gente teria mais perguntas, gostaríamos muito de continuar aqui, mas nós temos um compromisso, né, com o Esteves no horário, ele tem o horário dele também. Mas se quiser mais uma ou duas, pode perguntar, Paulo, pode ficar à vontade aí, mais uns 5 minutinhos. Se tiver muita pergunta, senão pode dispensar o pessoal também. Tem uma que eu queria fechar aqui, mas uma anterior, rapidinho. Então, com relação a investimentos no exterior, se vocês acham que a nossa diversificação interna já é suficiente ou ainda assim a gente deve ter alguma coisa lá fora? Olha, eu acho que, de uma maneira geral, ter um pouquinho de investimento no exterior não é ruim. É uma boa diversificação. Agora, ela, acima de tudo, é uma diversificação também de moeda, né? Externar dinheiro agora com câmbio a 5,40, eu não acho uma boa, não. Eu acho que no tempo você vai perder. Por mais que seu investimento seja bem sucedido lá fora, eu acho que o câmbio está muito desvalorizado. Agora, da mesma maneira que ele está desvalorizado hoje, a gente vai passar um ciclo que ele vai estar valorizado ou neutro, tal. Aí pode fazer sentido ter alguma coisa.
Agora, não inventaria também grandes modas, não, porque já é difícil investir no país que você conhece a cultura, as idas e vindas e o nosso jeitão. Então, você investir lá fora ele é mais difícil. Então, eu iria sempre com um pouco mais de cautela, mas acho saudável, sim. Tá, e aí, para terminar, foi uma das primeiras perguntas que a gente recebeu, mas eu acho que segurei, porque eu acho que cabia exatamente para o final. Aqui, Paulinho pergunta ao André Esteves o conselho que ele daria ao investidor iniciante. Olha, eu acho juízo. É o que eu acho que é meio estudar, sempre entender que o mercado é complexo, mas, por outro lado, ele não morde ninguém. Eu acho que você tem uma carteira diversificada. Vi gente que é especialista, já está no ramo há um tempo, nunca apostar numa coisa só, ter muito cuidado com a alavancagem, né? A alavancagem é você emprestar dinheiro, pegar emprestado dinheiro para comprar um ativo, né? Tem muita gente, eu vejo assim, se alavancando para comprar ações. Eu não gosto disso, eu acho que isso não combina com um investidor iniciante. Então, eu evitaria endividamento e teria uma carteira diversificada. Então, ter um pouquinho de bolsa, ter um pouco de debêntures, ter um pouco de LCAs, LCIs, que tem um benefício tributário importante, um pouco de fundos e sempre deixar alguma coisa para a sua liquidez, seja aquela que você prevê ou seja aquela que você não prevê, mas que é sempre bom ter. Então, esses são os conselhos. Assim, investir é um exercício de você fazer o dever de casa, ter o bom senso. Quando as coisas estiverem muito bem, também não fica muito emocionado. E quando as coisas, às vezes, não estão tão bem, também não precisa ficar deprimido. Então, acho que o bom investidor é aquele que, quando está tudo meio ruim, ele resolve aumentar um pouquinho o grau de risco e, quando tudo está muito bom, ele reduz um pouquinho o grau de risco. Isso, não tenha dúvida, é mais fácil de falar do que de fazer, mesmo para os investidores profissionais. Então, essas são as regrinhas de bolso e que, se vocês se manterem fiéis a elas, vai ser muito bom. E vejo como muito saudável sair desse jogo poupança, overnight, fundo de renda fixa de curto prazo, com taxa alta, para uma carteira mais diversificada e mais interessante. É muito saudável. E muito saudável também para o poupador acompanhar a economia brasileira, como a Bolsa está indo, as empresas, todos nós nos tornamos fiscais da boa condução econômica, da boa condução empresarial, do bom comportamento. Acho que isso é legal. Então, esses são meus comentários assim sobre essa clássica pergunta. Bora, tem alguma coisa para complementar, hein? Não, só convidar todos vocês que ainda não conhecem a baixarem o aplicativo, abrirem conta conosco. Vai ser um prazer tê-los como cliente. É curioso ver como a gente tem uma concentração grande de advogados e juízes na nossa plataforma. Médicos também são as três principais profissões que a gente vê dentro da nossa plataforma. Então, seria um prazer tê-los todos como nossos clientes aqui. Legal. Se você me permite, Esteves, eu complementaria essa sua resposta apenas, né, dizendo para o iniciante, primeiro, não ter pressa, porque eu acho, pelo menos, isso eu vivo na pele, eu vivi e continuo vivendo, né? Todos nós vivemos. Eu acho que a experiência é o maior aprendizado, né? Cada vez que a gente passa por uma crise dessa, a gente vai se conhecendo cada vez mais, né, o nosso comportamento diante das adversidades. E além da experiência, o conhecimento. Só que tudo isso a gente não adquire de um dia para o outro. Então, não adianta, acho que, ter pressa o investidor iniciante também, porque vai acabar atropelando algumas fases que a gente tem que passar e que isso a gente vai passar ao longo do tempo. Mas, claro, se é o momento de assumir um pouco de risco, eu, pessoalmente, eu assumo muito risco na minha carteira, e eu acho que sim, que pelo menos um pouquinho de risco tem que assumir, né? Mas desde que seja um risco consciente e controlado, sem nenhuma dúvida. Eu finalizo essa live pedindo, que eu esqueci o que eu falei no início, né? A gente sempre esquece algum nome, mas queria agradecer pessoalmente também a colega aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Carolina
Country, que foi quem viabilizou o contato com o Renato primeiro, e depois com o Renato passei ali para o Flora, enfim, para toda a equipe de vocês, que viabilizou essa nossa live através da MB. Então, agradeço mais uma vez, Esteves, Flora, pela presença, por cederem esse tempo aqui para a gente, para todos nós. E passo aí as últimas palavras, as considerações finais de vocês. Não, poxa, primeiro, obrigado pelo convite, Paulo, Carolina, acho que todos da Associação de Magistrados. Para nós aqui é um privilégio e uma honra poder falar para vocês e dividir opiniões e trazer alternativas e tentar, dentro da nossa área de especialidade, trazer um pouco mais de conhecimento. Então, fico por aqui agradecendo a presença e continue zelando pelo respeito à nossa Constituição, exercendo o papel de vocês de manter as instituições de pé. Ele é muito importante para o Brasil. Então, se todos nós fizermos nossa parte, a gente vai continuar andando para frente. Tá bom? Paulo, muito obrigado aí pela presença. Obrigado, Paulo. Gente, obrigado. Até logo. Obrigado, um abraço. Obrigado. Boa noite a todos. Parabéns aí pelo evento, pela Obrigado, boa noite. iniciativa. Tchau. Obrigado.